Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar de Ano Novo Lunar. É um feriado muito celebrado em países do leste e sudeste asiático e sempre acontece entre os meses de janeiro e fevereiro. É durante esse período que as pessoas viajam para suas cidades natal para passar tempo de qualidade com seus entes queridos. Inclusive, fun fact, de acordo com o National Geographic, parece que o Ano Novo Lunar causa a maior migração de pessoas do planeta Terra por ano. Bom, em fevereiro de 2004, na Universidade de Yunnan, na China, não foi diferente. A Universidade de Yunnan é uma das melhores universidades públicas da província chinesa de mesmo nome, então muitos estudantes de cidades menores se mudam para lá para poder cursar ensino superior. O que também quer dizer que a escola estava bem vazia durante o feriado, porque grande parte dos estudantes tinham deixado os seus dormitórios para voltar para casa e passar tempo com suas famílias. Poucos alunos ficaram nos dormitórios, incluindo um rapaz de 23 anos chamado Ma Jijue, que eu vou chamar apenas de Ma para facilitar. Diferentemente dos seus colegas, o Ma era de uma família pobre e só conseguiu entrar nessa universidade porque ele era um dos alunos mais inteligentes da vila onde ele morava. Na verdade, ele foi a primeira pessoa da vila inteira a entrar na universidade, o que é um feito e tanto. As notas do vestibular dele eram tão altas que ele poderia até ter entrado nas universidades mais renomadas do país, que são as universidades de Tsinghua e Pequim. O problema é que a mensalidade dessas escolas também eram muito altas, então ele decidiu ir para Yunnan, que ainda era uma escola muito boa, mas mais dentro da realidade dele. Durante esses feriados, o Ma sempre optava por ficar nos dormitórios, porque ele queria poupar o máximo de dinheiro que ele conseguisse. Ele trabalhava vários trabalhos de meio período, então ele queria poupar todo o pouquinho dinheiro que ele fazia e não queria gastar com coisas como passagens de trem. E naquele ano de 2004, ele ficou praticamente todo o feriado trancado dentro do seu quarto número 317, juntamente com seus dois colegas de quarto, que também optaram por ficar na universidade. No final de fevereiro, os demais estudantes já estavam voltando para os seus dormitórios, arrumando suas malas, quando eles começaram a sentir um cheiro muito forte vindo do corredor. Um cheiro muito específico de coisa estragada. Será que algum aluno tinha esquecido de esvaziar a geladeira antes de viajar? O tempo foi se passando e o cheiro começou a ficar insuportável. E quando os estudantes tentavam determinar de onde vinha aquele odor, tudo indicava que estava saindo do quarto 317. Eles batiam na porta, mas ninguém atendia. E os estudantes também repararam que a porta estava trancada do lado de fora com um grande cadeado. Finalmente, alguém decidiu pedir ajuda dos guardas do dormitório para conseguirem finalmente entrar no quarto e descobrir o que estava acontecendo. Será que tinha algum tipo de animal morto lá dentro? E foi assim que eles conseguiram quebrar o cadeado e entrar. O quarto estava vazio, um pouco bagunçado, mas a surpresa mesmo estava dentro do armário. Assim que os guardas abriram a porta, o cheiro de decomposição inundou o quarto inteiro. Lá dentro, eles encontraram o corpo de 4 jovens amarrados com fita adesiva e todos com sacos pretos de lixo ao redor da cabeça. A polícia foi chamada imediatamente e a primeira suspeita era que os moradores daquele quarto, que normalmente eram 3, 4 estudantes no mesmo quarto de dormitório, teriam sido vítimas de algum tipo de tentativa de assalto durante o feriado. Os policiais descobriram a identidade dos meninos, 2 deles realmente eram moradores do quarto 317, mas estava faltando um morador. Um dos colegas de quarto não estava entre as vítimas, exatamente o jovem prodígio Ma Jijue. Ele se tornou então um fugitivo da polícia e o principal suspeito de ter assassinado brutalmente os seus 4 supostos amigos a marretadas. E mais tarde a polícia descobriu a motivação do crime, que teria sido um jogo de cartas que deu errado. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Se vocês me acham muito legal como pessoa, por que vocês não me seguem nas minhas redes sociais? Eu acho muito engraçado quando as pessoas veem os meus vídeos nas minhas outras redes e falam: "Oh, é a menina do cafezinho?" Sim, é a menina do cafezinho, também conhecida como @LuisaKemi. Me sigam. O Ma Jijue nasceu em 1981 em uma pequena cidade em Guangxi, região autônoma da China. Ele tinha mais 3 irmãos e os seus pais trabalhavam na agricultura. Sua família era bem pobre, assim como grande parte dos chineses que moravam em regiões rurais na década de 80.
Desde pequeno, os pais do Ma tentavam incentivar o estudo acima de qualquer outra coisa, porque eles acreditavam que a educação era a única esperança que eles tinham de sair da pobreza. De certa forma, eles estavam certos, era sim a única saída. E eles incentivavam muito seus filhos a ir para a escola, dar o máximo que eles podiam, e um desses 4 filhos começou a se destacar dos demais, que era o jovem Ma. Desde pequeno, o Ma era diferente das outras crianças, ele era bem quietinho, tímido. Muita gente dizia que ele parecia um mini adulto, não uma criancinha. E ele era muito maduro para sua idade e focava 100% nos estudos. As suas notas estavam sempre entre as melhores da turma e ele até chegou a ficar em 2º lugar em um concurso nacional de física. E as notas que ele conseguiu no ensino fundamental conseguiram garantir uma vaga para ele numa boa escola de ensino médio, porque aparentemente é assim, você tem que tirar boas notas aqui para conseguir entrar numa escola melhor depois. E isso era uma ótima notícia, os seus pais estavam super orgulhosos. Essa nova escola dele ficava na cidade grande, longe da cidadezinha rural onde ele nasceu e cresceu. Grande parte dos alunos eram de famílias de classe média para alta e quase todos tinham sido criados por lá mesmo. E essa mudança súbita foi um baque gigantesco para o Ma. Foi a primeira vez que ele teve que encarar a realidade que ele era de uma família desprivilegiada e que provavelmente ele não tinha nada em comum com qualquer um desses seus colegas. Esse susto do Ma se refletiu nas suas notas, mas principalmente na sua autoestima. Ele frequentemente se comparava com seus colegas, reparando que eles todos tinham muito mais dinheiro que ele. Enquanto seus colegas saíam para jantar e socializar, o Ma tentava ser o último a comer no refeitório da escola para não ficar óbvio que ele não tinha dinheiro nem para comer carne. Então ele esperava praticamente toda a comida acabar para fingir que ele não estava comendo carne porque não sobrou e não porque ele não podia pagar. O Ma sempre usava as mesmas roupas praticamente todos os dias porque ele não tinha dinheiro para comprar novas. Em vez de usar tênis, que nem os outros alunos, ele tinha que ir para a escola de chinelo porque ele também não podia pagar. Então essas coisas, mais o fato de que ele era tímido, que ele tinha uma autoestima muito baixa, fazia com que ele tivesse muita dificuldade de se socializar e ele não tinha nenhum amigo. Os pais dele não tinham a menor ideia do que estava acontecendo na época. Eles passavam o dia todo fora trabalhando para sustentar a família, então eles não eram tão próximos assim do Ma. Foi só anos depois que eles descobriram um diário do filho de quando ele tinha 15 anos. Lá ele escrevia sobre as dificuldades que ele estava passando de fazer amigos e como esse era o seu maior sonho. Ele também culpava um pouco os pais porque ele se sentia muito pressionado para performar bem na escola. No seu último ano de ensino médio, as suas notas despencaram e ele até chegou a fugir dos dormitórios, porque, PS, aparentemente ele estudava num internato, o que parece que é comum no país, então ele fugiu do dormitório e viajou até uma outra cidade. O motivo era muito triste, porque diante de toda aquela pressão que ele estava recebendo dos seus pais, de ter que tirar boas notas para poder entrar numa boa faculdade, e diferentemente dos seus outros amigos que tinham mais dinheiro, isso significava tudo ou nada para ele, o Ma simplesmente queria fugir de todas as suas responsabilidades e ir para um lugar que tivesse mar, porque ele nunca tinha visto mar na vida dele. Ele fugiu até uma cidade chamada Guingamp, que ficava a 50 quilômetros da escola, e o mais triste é que nem era uma cidade portuária. O Ma pensava que era, porque o nome da cidade pode ser traduzida mais ou menos por Porto do Mar, mas não tinha mar, então ele não conseguiu ver o mar. A polícia conseguiu localizá-lo e quando ele voltou para a escola, ele foi punido severamente por ter quebrado as regras. Depois disso, parece que ele aprendeu a sua lição. Ele voltou a estudar e as notas dele voltaram a aumentar. Ele voltou a ser o aluno número 1 da escola e tirou uma nota excepcional no vestibular. O vestibular na China se chama Gaokao. É tipo o nosso Enem, uma prova administrada no país inteiro, só que em vez de ser dividida em 2 finais de semana, acontece em 2 dias consecutivos. Todos os alunos do país vivem em função dessa prova. No ensino médio, tem estudante que começa a estudar às 6, 7 horas da manhã e só termina no final da noite. Isso porque uma nota boa no Gaokao significava entrar em uma boa universidade. E uma boa universidade era igual a um bom salário.
Caio. A nota máxima do Gaokao era 770. O Ma conseguiu 697 nessa prova. A nota de corte para as melhores universidades do país era de mais ou menos 600 pontos, ou seja, ele não só estava dentro da universidade, ele poderia escolher entre as mais renomadas do país, porque ele tinha praticamente 100 pontos a mais da nota de corte. Quer dizer, se a família dele tivesse condição de bancar a mensalidade, o transporte, a moradia, as condições de vida em uma universidade de elite. Então, o Ma teve que abrir mão das melhores universidades do país que garantiriam um trabalho muito bom para ele no futuro, porque ele simplesmente não tinha condições de pagar. Ele decidiu, então, se matricular na Universidade de Yunnan, a melhor da região. Não era uma das top do país, mas era boa o suficiente. Ele era oficialmente a primeira pessoa da pequena cidadezinha dele a ir para a universidade. Os pais ficaram tão orgulhosos que usaram todo o dinheiro que eles juntaram por todos esses anos para pagar a universidade para o filho. Eles chegaram até a ter que pedir dinheiro emprestado para pagar as mensalidades, mas eles faziam isso com vontade porque eles sentiam que era um investimento para o Ma ter uma vida melhor e, consequentemente, a família também. E o Ma sabia muito bem os sacrifícios que os seus pais estavam fazendo por ele. A maior parte do tempo ele vivia frugalmente e todos os dias praticamente ele comia pãezinhos cozidos no vapor em quase todas as refeições. Às vezes apenas um pãozinho por dia. E foi nessa época que o Ma também tentou conquistar um dos seus maiores sonhos, que era ter amigos. Segundo relatos, o Ma tentou virar uma nova pessoa agora na universidade. Ele estava tentando ser cada vez menos tímido, tentar puxar a conversa com as pessoas, mas os outros alunos achavam ele um pouco estranho. E é compreensível que ele tivesse dificuldade de socializar com outras pessoas, porque a maior parte da sua vida ele era super na dele, ele nunca teve um amigo para ensiná-lo a ter amigos. Ele tinha muitas dificuldades de convívio com as outras pessoas. Por exemplo, tinha vezes que quando ele ouvia seus colegas brincando, rindo no dormitório, ele pensava que eles estavam rindo dele. Durante jogos de futebol, por exemplo, o Ma também se irritava com os outros, soltava algumas frases estranhas e desconfortáveis, e os seus colegas, no geral, achavam difícil de conversar com ele e até evitavam sentar no seu lado da sala. Mas ele conseguiu fazer pelo menos um amigo nessa sua etapa da vida, um rapaz chamado Xiao Ryuji, que eu vou chamar apenas de Xiao para facilitar, porque vão ser muitos nomes um pouco mais complicados nesse vídeo pra gente memorizar. Então, amigo Xiao. O Xiao era roommate do Ma, ou seja, os dois moravam no quarto 317. E ele tinha uma história parecida com o Ma. O Xiao também era de família pobre, tinha muita dificuldade de pagar a universidade, então ele deve ter sentido algum senso de empatia pelo seu colega. Mas diferentemente do Ma, o Xiao tinha muitos amigos. Ele estava sempre fora, durante seu tempo livre ele ficava jogando cartas com os seus amigos e com o passar do tempo ele começou a tentar introduzir o Ma para o seu grupo de amigos. Foi assim que o Ma se aproximou de um outro estudante chamado Gongbo. Existe uma história de como eles se conheceram, que os três, o Xiao, o Ma e esse novo colega Gongbo, eles todos frequentavam uma mesma aula. No geral, as pessoas não gostavam de sentar do lado do Ma, porque achavam ele um pouco estranho, difícil de conviver, só que naquele dia só sobrou a cadeira que ficava do lado do Ma. Então o Gongbo chegou, sentou, e o Xiao que começou a puxar a conversa com o Gongbo, fazer amizade com ele, e foi assim que os três ficaram amigos. Mas até onde eu entendi, esse Gongbo era mais amigo do Xiao mesmo. Tipo assim, ele convivia com o Ma porque ele tava dentro do pacote de ser amigo do Xiao, entendeu? Mas talvez, se o Xiao não existisse, ele não seria amigo do Ma. E no começo, essa amizade entre os três funcionava, só que o Xiao e o Gongbo achavam meio difícil de conviver com o Ma às vezes. Ele tinha um pavio curto e não sabia direito como agir em algumas situações, como por exemplo, em uma briga que os três tiveram durante um jogo de basquete. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que aconteceu nessa briga, da forma que eu entendi.
Os três estavam jogando basquete, acho que com outras pessoas da universidade, e do nada o Ma se envolve numa briga. Eu não sei os detalhes, não sei quem puxou essa briga, mas o Ma começou a ficar muito bravo, começou a xingar os outros colegas, e aí os seus dois únicos amigos tentaram intervir. Só que em vez de comprar a briga com o Ma, o Gombo tentou desconversar essa briga toda e o Xiao tirou o Ma do local, tipo, levou ele embora. Por algum motivo, o Ma ficou muito chateado que os seus dois amigos não ficaram do lado dele. Eu acho que ele queria que os dois comprassem briga com ele, também xingassem, também, tipo, tentassem agredir fisicamente as outras pessoas. Só que os dois se recusaram e por isso ele ficou chateado. O que eu não entendo, porque da minha perspectiva, os dois amigos, o Xiao e o Gombo, ficaram sim do lado dele. Eles até, né, tentaram tirar o Ma dessa situação. Enfim, depois dessa briga, a relação entre os três ficou um pouco estremecida. Por que eu contei isso? Porque o que aconteceu em seguida é importante. Durante esse tempo, o Ma ficou doente, só uma gripezinha, mas assim, é difícil ficar com febre sozinho em casa, sem ninguém pra cuidar de você. E como ele tava brigado com seus únicos dois amigos, meio que ele não tinha pra quem pedir ajuda. E é aqui que entra outro personagem na nossa história, que era um rapaz chamado Lin Feng, que eu vou chamar apenas de vizinho pra não complicar, porque ele era tipo vizinho de quarto do Ma. Ele morava em um dos quartos do dormitório. Esse vizinho cuidou do Ma enquanto ele estava doente, comprou remédio, comida e depois de uns 2-3 dias o Ma se recuperou. O Ma ficou extremamente agradecido com esse gesto e ele não esqueceria dessa gentileza, lembrem-se disso. Com quem ele não estava agradecido eram com seus dois supostos amigos que nem levantaram um dedo para cuidar dele enquanto ele estava de cama. Mas assim, ele não tinha muitas opções de amigo, ele morava com o Xiao, tinha aulas com os dois e por esses motivos ele decidiu só fingir que nada aconteceu e reconciliar a amizade. Mal sabiam eles que os problemas entre os três só iriam se intensificar, o que nos leva ao inverno de 2004. Era feriado de Ano Novo Lunar e todos os alunos estavam voltando para suas casas para passar tempo com seus familiares. As aulas tinham parado e apenas algumas pessoas permaneceram nos dormitórios. Entre eles, o Ma, que tinha que poupar dinheiro ao máximo, então ele decidiu ficar por lá. O seu amigo e colega de quarto, Xiao, também decidiu ficar porque ele tinha alguns problemas financeiros. E o Gombo voltou mais cedo para passar tempo com os amigos da idade dele. Até onde eu entendi, os quartos desse dormitório cabiam mais ou menos 3 a 4 estudantes. Então, eu acho que o Ma e o Xiao dividiam quarto com outra pessoa que deve ter viajado durante o feriado. Digo isso porque nessa época um outro estudante chamado Tang Xueli, não deve ser assim que pronuncia o nome, mas é assim que eu consigo pronunciar, que vamos chamar apenas de Tang, se mudou para o quarto 317. O Tang Xueli morava originalmente em uma casa alugada fora do campus, mas como aqueles dias eram de feriado e existiam muitos quartos livres durante esse período, ele decidiu se mudar para os dormitórios da universidade, mais especificamente para o quarto 317, para poupar dinheiro. Então ele passou a viver com o Xiao e com o Ma. Durante uma dessas noites de feriado, os moradores que sobraram no dormitório, que não viajaram, decidiram se reunir para fazer um jogo de cartas. Uma atividade que parece super tranquila e inocente, mas que teve consequências fatais. Durante esse jogo, o Ma estava ganhando todas as rodadas e por algum motivo seu colega de quarto, Xiao, soltou uma frase que custou a sua vida. Algo como: "Eu não sabia que você trapaceava tanto. É por isso que o Gombo não te chamou para o aniversário dele." O Ma considerava o Xiao o seu melhor amigo, ele tinha muito carinho por ele. Ele não entendia por que o seu amigo falaria algo tão maldoso, tão sarcástico, e ele nem sabia que o Gombo tinha feito uma festa de aniversário, porque as pessoas que o Ma considerava seus melhores amigos estavam excluindo ele. E depois de tantos anos de humilhação e solidão, o Ma decidiu que ele não aguentaria mais. Agora ele não queria mais ser aceito pelos seus colegas, ele queria vingança.
E foi assim que ele começou a planejar como ele mataria seus dois melhores amigos, Shao e Gongbo. Ele pesquisou na internet vários métodos para matar pessoas e esconder cadáveres, e decidiu que a melhor forma de fazer isso, de forma silenciosa, seria acertar suas vítimas com um martelo, porque ele descobriu que derramava menos sangue. No dia seguinte, o Ma foi até um mercado para comprar um martelo, sacos de lixo, fitas adesivas e outras ferramentas. Ele até pediu para o vendedor cortar um pouquinho do cabo do martelo para ser mais fácil de carregar na mochila e esconder. Tipo, ele realmente estava planejando isso nos mínimos detalhes. O plano original seria matar o Shao dentro do quarto do dormitório que os dois dividiam, porque aí ele não teria testemunhas. Só que agora o Ma tinha um novo problema, que era esse novo estudante que tinha acabado de se mudar para o quarto deles. O tal do Tang. No dia que o Ma planejava matar o Shao, o Tang passou o dia inteiro no quarto sem sinal que ele ia sair. E assim, o Ma não podia fazer nada na frente desse outro menino, porque ele tinha toda a intenção de fugir depois do crime. Então ele não podia deixar nenhuma testemunha. Então o que o Ma fez? Ele simplesmente decidiu matar o Tang também. O Tang foi o primeiro a ser morto. O Ma foi até o banheiro público que ficava no final do corredor, pegou o martelo que ele tinha escondido por lá, voltou para o quarto 137 e assassinou esse outro estudante que ele mal conhecia, com marteladas na cabeça. Em seguida, ele amarrou um saco plástico na sua cabeça e escondeu no armário. A sua próxima vítima foi o seu ex-melhor amigo Shao, que provavelmente foi o único amigo que ele teve na vida toda. O Shao voltou para o quarto apenas de noite. Assim que ele entrou, ele foi surpreendido pelo Ma e também foi morto com marteladas da mesma forma que o Tang. E depois disso, uma coisa muito infeliz aconteceu. O Ma passou praticamente a noite inteira limpando a cena do crime. E aí, na manhã seguinte, enquanto ele ainda estava arrastando o corpo do Shao até o armário, a porta do quarto simplesmente abriu e um estudante nada a ver entrou. Sério, é um cara que eu nem falei pra vocês ainda, chamado Yang Kai-hong. Ele apareceu porque ele queria jogar cartas com o Shao, mas ele simplesmente viu o Ma carregando um corpo pelo dormitório, porque aparentemente o Ma não trancou a porta. O Ma decidiu que ele teria que se livrar de mais uma testemunha e matou o Yang a marretadas. Agora ele só precisaria ir atrás da sua última vítima, o seu suposto amigo Gongbo, que não tinha chamado ele para o aniversário. Naquela noite, o Ma foi até o dormitório do Gongbo e mentiu para ele, dizendo que estava acontecendo um jogo de cartas entre os meninos do dormitório no quarto dele e que faltava uma pessoa. Então ele levou o seu amigo, entre aspas, até o seu quarto 317 e o matou com marteladas na cabeça mais uma vez. Ele amarrou os 4 corpos com fita adesiva, colocou sacos plásticos na cabeça de todo mundo e colocou dentro do armário. Ele amarrou com sacos de lixo porque ele queria evitar que saísse sangue, porque todos os ataques foram feitos na cabeça, né? E é muito estranho de pensar que o Ma tinha a intenção de matar 2 pessoas, mas que ele acabou matando 4 porque 2 desses estudantes, o Yang e o Tang, simplesmente estavam no lugar errado na hora errada. E o mais doido de tudo isso é que quase foram 5 vítimas. Enquanto o Ma estava limpando a cena do crime mais uma vez, colocando 4 cadáveres dentro do armário, ele escutou uma batida na porta, só que dessa vez ele aprendeu a lição e trancou. Era o vizinho, aquela pessoa que tinha cuidado dele enquanto ele estava doente. Só que dessa vez, em vez de matar uma 5ª pessoa, o Ma decidiu deixar o vizinho viver porque ele era grato. Esse vizinho até chegou a falar em uma entrevista depois que ele acreditava que o Ma realmente nunca faria mal a uma pessoa que o tratou com respeito. Apesar de que, né, eu não acho que nenhuma dessas vítimas fez algo terrível contra ele. E mesmo que tivesse feito, assassinar não era o caminho. Assim, os 2 amigos dele excluíram ele algumas vezes, sim, porque ele era uma pessoa um pouco difícil de lidar. Mas mesmo assim, eu acho que eles nunca trataram o Ma com tanto desrespeito assim. E as 2 outras vítimas não fizeram nada, então eu acho que não existem critérios aqui. Depois desses 2 dias que o Ma ficou dormindo no mesmo quarto que 4 cadáveres, ele fugiu e tentou assumir uma nova identidade. No dia 25 de fevereiro, uns 10 dias depois da fuga, a polícia emitiu um mandado de prisão, oferecendo uma recompensa bem
bem grande para a captura do Ma, já que ele era o principal suspeito dos assassinatos. Durante a investigação, a polícia encontrou algumas pesquisas no computador do Ma que mostravam que ele estava pesquisando como eram as condições de vida em outras cidades e também baixou arquivos sobre métodos de sobrevivência na selva. Então, como ele tinha desaparecido, ninguém tinha a menor ideia para onde ele tinha ido e ele tinha uma origem ali numa cidadezinha pequena, ele sabe como morar, tipo, em condições rurais, digamos assim, as pessoas achavam que ele nunca seria capturado, que ele sobreviveria sozinho nas selvas para sempre. As ruas de todo o país ficaram cobertas de cartazes procurando pelo Ma. A polícia de Yunnan chegou a mobilizar mais de 40 mil policiais para procurar por ele todos os dias. Mais de 1,7 milhão de policiais em várias províncias diferentes da China chegaram a participar da prisão do Ma. Então, realmente esse caso foi gigantesco, foi um dos maiores esforços de busca da história do país. Ele realmente era o homem mais procurado do país. Então, finalmente, no dia 15 de março de 2004, a polícia recebeu uma ligação. Era um motoqueiro que disse que viu uma pessoa parecida com o Ma nas ruas da cidade de Sanya, a 900 quilômetros da universidade. Os policiais foram imediatamente para o local indicado e encontraram o Ma todo sujo, com o rosto coberto de lama preta, sentado à beira do rio, comendo restos de lixo. Ele estava vivendo nas ruas e todos os dias ele meio que sujava o rosto de lama para não ser reconhecido. Então, ele até chegou a dizer que ele estava aliviado por ter sido encontrado. O Ma acabou confessando aos seus crimes e no dia 24 de abril ele foi condenado à pena de morte. No dia 17 de junho, menos de 2 meses depois, ele foi executado. O corpo do Ma foi cremado depois da sua execução e parece que os seus pais não queriam nem buscar as cinzas. É muito estranho de pensar que os sonhos deles de ter pelo menos um filho que conseguisse sair da miséria, tivesse uma boa educação, um bom trabalho, estava tudo encaminhado quando isso aconteceu. Enfim, até hoje esse é um dos casos mais infames da história da China. E aqui no canal do Cafezinho Investigativo a gente tem outros casos parecidos com esse, como o caso da menina de 15 anos que foi encontrada morta dentro da sua escola, ou talvez o último vídeo que a gente publicou aqui, que é sobre a blogueira Kim Kardashian do Paquistão, que foi assassinada pelo seu próprio irmão por viralizar na internet. Esse foi o caso de hoje. Lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.